Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Bancos e correntistas chegam a um acordo sobre as perdas da poupança derivadas dos vários planos econômicos das décadas de 80 e 90. 10 bilhões de reais serão pagos a milhões de correntistas que entraram com ações na justiça. A conta de luz terá redução no valor em dezembro. A ANEEL vai repassar ao consumidor o custo menor de geração de energia devido à melhora do nível de água dos reservatórios das hidrelétricas. Aumentam os níveis de confiança de consumidores e empresários. Os dados positivos de novembro projetam uma melhora da economia já no final deste ano e no começo de 2018. O cenário econômico está no ar. Um alívio na conta de luz está previsto para o mês de dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a mudança da bandeira tarifária. Depois de subir bastante o preço da energia em novembro, a gente acompanhou, teve inclusive impacto direto na inflação, a previsão é de preço mais baixo, de valor mais baixo da luz no final do ano, porque o nível dos reservatórios das hidrelétricas melhorou com as recentes chuvas. Vamos dar uma olhadinha nessa bandeira tarifária nova que vai valer a partir de 1º de dezembro. Nós preparamos uma tela. Portanto, olha, hoje nós estamos na vermelha 2. São R$ 5,00 a mais, exatamente aquele valor abaixo ali em branco que você. São R$ 5,00 a mais a cada 100 kWh. Isso agora em novembro, começou exatamente no dia 1º de novembro. A partir de dezembro, dia 1º de dezembro, volta ao patamar de vermelha patamar 1, ou seja, bandeira vermelha patamar 1, com mais R$ 3,00 a cada 100 kWh. Ainda é um custo alto da energia, mas reduziu de 5 para R$ 3,00. Na segunda tela ali a gente tem informações exatamente qual é esse regime de bandeiras que você vê na sua conta de luz. A gente vai fazer uma revisão disso aí. Vamos lá para a segunda bandeira. Está ali, ó. O que quer dizer a bandeira tarifária, cada uma que aparece ali na sua conta de luz? Nesse momento nós estamos com a vermelha 2, que é um custo muito alto da energia e está sendo cobrado R$ 5,00 a cada 100 kWh. A partir de novembro, olha, de baixo para cima, a vermelha número 1, ou seja, é um custo alto, são R$ 3,00 a mais a cada 100 kWh consumidos pelo consumidor. E depois, se a gente melhorar ainda mais, e tudo indica que vamos melhorar ao longo do verão, porque as chuvas são mais frequentes no país, melhora o nível de reservatório de água das hidrelétricas, e aí está ali. Amarelo é um custo em elevação, e quando chega na verde, aí a situação é bem melhor, o custo é baixo da energia, exatamente com isso que a ANEEL calcula, a Agência Nacional de Energia Elétrica, calcula o preço da energia. Bom, hoje foram divulgados 2 importantes índices relacionados aos consumidores. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice de confiança do consumidor, que subiu em novembro e atingiu um maior nível para o mês desde 2014. A Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil e nos conta o motivo da retomada dessa confiança. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Inflação e juros em queda, além das melhores perspectivas para o emprego, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo a pesquisa, o consumidor tem visto as contas domésticas de forma mais favorável, o que se reflete no ímpeto de compras para os próximos meses. Com isso, em novembro, o índice de confiança do consumidor subiu 3 pontos, chegando a 86,6 pontos, o maior nível desde outubro de 2014. Na comparação com o mesmo período do ano passado, de janeiro a novembro, o avanço foi de 8,9 pontos. No mês passado, os consumidores avaliaram de forma mais positiva a situação atual, a 4ª melhora seguida, e também as expectativas, que atingiram o nível mais alto desde abril de 2014. Por faixa de renda, a confiança avançou em 3 das 4 faixas pesquisadas. Os consumidores de maior poder aquisitivo são os mais otimistas. Já entre as famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 4.800, o nível de confiança recuou. O indicador que mede a intenção de compras de bens duráveis também teve um bom desempenho depois de 5 meses em queda, alta de 11 pontos, o melhor resultado desde novembro de 2014, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Os dados são bem interessantes e bem completos acerca dessa posição do consumidor, a confiança do consumidor. O segundo indicador que nós temos aqui é o da intenção de consumo das famílias, apurado pela Confederação Nacional
do comércio de bens, serviços e turismo. E subiu agora em novembro e atingiu também o melhor nível desde 2015. Quem tem os detalhes é o Bruno Cruz, da redação do Rio de Janeiro. Bruno, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Só para o telespectador entender um pouco aqui o que é o índice, né, de intenção de consumo das famílias da CNC, ele, na verdade, leva em conta principalmente 3 variáveis. A primeira é o nível de renda doméstico da família, a segunda é a segurança dos empregos e o terceiro é o tipo de produto que habitualmente é consumido por essas famílias. Agora, em novembro de 2017, nesse mês, o ICF atingiu 80,2 pontos e realmente é o maior desde julho de 2015. Na comparação com o mês passado, ele é maior 3%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice cresceu 7,9%. Esses bons resultados fizeram com que a CNC revisasse a projeção de crescimento. Todo final de ano, a CNC ela faz uma projeção, ela faz um balanço anual de crescimento que compara os resultados do comércio do ano que fecha com o ano anterior. A previsão desse ano era de 2,8%. Com os bons resultados de novembro, a projeção foi para um crescimento de 3,7%. E se ela realmente se concretizar, Piotr, esse vai ser o primeiro crescimento registrado pelo índice desde 2013, porque nos últimos 3 anos nós fechamos, o comércio fechou em queda. Piotr. Muito obrigado, Bruno. Problemas sérios de 2015 e 2016, sobretudo a gente viu o tamanho da recessão que assolou o país. Bom, mas a gente está falando de índices positivos de consumidores e agora falando em índices de confiança, os empresários também. Agora do setor de construção, são eles que estão mais confiantes sobre a retomada dos negócios nos próximos 6 meses. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje o índice de confiança do setor e houve melhora, sobretudo, na percepção do momento atual da economia. Embora, é sempre importante fazer uma análise aqui, o setor da construção foi um dos que mais sofreram. Ainda tem níveis de desemprego muito elevados e baixa taxa de investimento. Apesar disso, a gente vê melhoras em todos os índices. Vamos dar uma olhadinha nas telas que nós preparamos aqui. Olha, o índice de confiança agora de novembro chegou a 54,7 pontos. A média histórica é de 52,7. O que quer dizer 54,7? Acima de 50 pontos é otimismo. A Confederação Nacional da Indústria tem uma régua de 0 a 100, ou seja, abaixo de 50 é pessimismo e acima de 50 é otimismo, a confiança muito expressiva em relação à retomada dos negócios. Esse é o índice oficial, o índice de confiança agora de novembro. E ele é dividido em duas percepções. Qual é a percepção do entrevistado, do empresário, naquele momento em relação à economia e qual é a percepção dele em relação ao futuro? É a média desses dois índices que se chega exatamente naquele índice que nós mostramos agora. Vamos dar uma olhadinha no que diz, por exemplo, o índice de expectativas e também de condições atuais. Está ali na tela. As condições atuais ainda estão abaixo ali, a gente percebe, abaixo dos 50 pontos, 47,8 pontos. Esse é o índice de condições atuais. Qual é a percepção do entrevistado para fazer negócios agora? Mesmo assim, ele teve uma alta de 1,7 pontos, ou seja, quase 2 pontos ali de elevação, e foi isso que melhorou o índice na média. Embora a gente veja ali nas expectativas, também tenha havido uma alta pequena de 0,2%, de 0,2 ponto percentual, e chegou a 57,8 pontos, ou seja, as expectativas estão muito melhores do que as condições atuais, mas são as expectativas, exatamente esse número alto, que puxa. O que também melhorou as condições atuais fez com que o índice ficasse acima da média histórica do jeito que a gente viu ali. Nós temos uma terceira tela ainda sobre essa confiança dos empresários, que aí a gente mostra o porquê ainda que o setor não decolou, apesar da gente ver uma melhora na economia em vários outros setores. A confiança está melhor, o índice de confiança está melhor, o de expectativa mais alto ainda, o que faz a média subir, mas ainda há problemas, por exemplo, em relação ao emprego e taxa de investimento. Quando se tem uma baixa taxa de investimento no setor, você não tem geração de emprego. E a gente vê exatamente níveis muito abaixo dos 50 pontos nessa próxima tela que nós vamos mostrar. Vamos lá. Olha ali, intenção de investimento. 30,7 pontos. Se a gente pegar aqui a régua de 0 a 100, dá para entender qual é a intenção de investimento, é muito baixa. Mesmo assim, ela subiu 3,4, chegou aos 30,7 pontos. Quando a gente fala de emprego, é um pouco melhor, mas ainda abaixo de 50 pontos, subiu 5,4, ou seja, a capacidade e a intenção de gerar emprego no setor e o quanto já foi gerado, chegou a 43,1 pontos, ainda abaixo de 50. O nível de atividade do setor
46,9. Também subiu expressivos quase 7 pontos ali, 6,9. Ou seja, houve melhora em intenção de investimento, no emprego e no nível de atividade. Mas todos esses índices estão abaixo de 50 pontos. De novo, se a régua é de 0 a 100 e acima de 50 é otimismo e abaixo de 50 é pessimismo, esse setor ainda sofre com falta de confiança. Não chegou, esses índices todos ainda não chegaram acima dos 50 pontos, o que traria uma sustentação melhor para uma retomada mais forte do setor. Detalhe, é importante notar claramente o seguinte: o setor de construção civil depende de duas coisas, de crédito e de confiança na economia. Porque ninguém compra, por exemplo, um imóvel novo para pagar em 100 meses, em 60 meses, em 70 meses, 80 meses, se não tiver confiança que vai permanecer empregado e que vai ter renda. Então eu preciso, por lado do consumidor. E as grandes obras da construção dependem, sobretudo, de investimento do governo, que passou um ano muito difícil e, portanto, há uma possibilidade melhor no ano que vem. Essas grandes obras que podem ser retomadas somente no ano que vem. Daí a ideia da expectativa dos próximos 6 meses, porque se a economia está sendo retomada em alguns pontos, ou seja, a arrecadação do governo melhora e com isso também a capacidade de investimento do governo. Quando a gente fala em capacidade de investimento, é bom notar o seguinte: quando o governo diz assim, olha, eu preciso da reforma da Previdência, porque boa parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro vai para pagar folha de pagamento e pensões, e o nível de investimento é baixo, porque sobra muito pouco recurso, é esse tipo de investimento, as grandes obras que vão gerar emprego e arrecadação para o governo. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes, logo depois do intervalo aqui com o cenário econômico. Já de volta ao estudo dos centros de operações da Bolsa, nós temos agora os números do Ibovespa e também do dólar comercial. Vamos ao Ibovespa, hoje uma alta de 0,10%, chegou a ser maior essa alta durante o dia, mesmo assim terminou positivo, a 74.139 pontos o Ibovespa. E vamos agora ao dólar comercial, operou boa parte do dia em queda e terminou em queda, uma queda de 0,31% a R$ 3,21 o dólar comercial. Depois de tantos anos e 1 milhão de processos parados na justiça, os bancos e poupadores chegaram a acordos sobre as perdas de planos econômicos das décadas de 80 e início dos anos 90. Os planos aos quais se referem esse acordo são o Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. As moedas eram outras, não era o real, não. O valor é bilionário e pretende pôr fim a todos esses processos. A Mariana Jungmann está em Brasília e traz os detalhes. Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, hoje a advogada-geral da União, Grace Mendonça, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre isso e os detalhes sobre valores ainda estão sendo fechados, viu, Piotr? Nos próximos dias deve-se firmar finalmente esse acordo para que ele possa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O que já se sabe é que ele é focado principalmente nas ações coletivas e em atender as pessoas que estão mais velhas, enfim. Porque o que se sabe é que muita gente entrou com essas ações e foi inclusive falecendo, então são as famílias que vão ter direito a receber isso. Então esse acordo ele ainda vai ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal e a expectativa é que ele signifique a retirada de mais de 1 milhão de processos que estão hoje na Justiça, então isso é considerado um grande avanço. Um ponto que a advogada-geral da União considerou que é o maior avanço do acordo foi garantir que os bancos vão arcar, então, com essas indenizações sem nenhuma contrapartida do Estado, que era aí uma demanda dos bancos, né, ter alguma contrapartida do Estado brasileiro. Então, eles vão arcar com essas indenizações sem essa contrapartida do Estado, viu, Piotr? Muito obrigado, Mariana. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Só uma nota antes, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, normalmente otimista, hoje foi mais cauteloso ao tratar do assunto da Previdência, num claro aceno à autonomia do Congresso. Ao ser perguntado sobre a votação da reforma pelo Congresso, num evento em São Paulo, o ministro disse que é muito cedo para dizer se a reforma da Previdência será aprovada ainda este ano pela Câmara dos Deputados. Meirelles fez referência aos 20 dias para o fim do ano legislativo e ressaltou que ainda há tempo e o importante é que a reforma seja aprovada neste ou no ano que vem. Sobre esse acordo dos bancos com os poupadores, um acordo bilionário que vai ressarcir os correntistas das perdas com os planos econômicos, Meirelles afirmou que devem ser calculados nos próximos dias os impactos para os bancos públicos
nesse processo de negociação. E falando sobre este assunto, nós vimos na abertura do programa de hoje, nós vimos há pouco, inclusive, a Mariana trouxe os detalhes também desse acordo entre os bancos e poupadores, ou seja, há uma negociação ainda para anunciar esses detalhes, até porque tem uma questão aí que não haverá contrapartida do Estado brasileiro, porque os bancos vão arcar com isso, essa é a informação que houve, inclusive, por parte da Procuradoria-Geral da República. Mas o fato é que nós temos hoje esse acordo, é um acordo que está em andamento, e se refere justamente àqueles planos econômicos. Eu fiz menção agora há pouco de que a moeda era outra. Até quando nós estamos falando das décadas de 1980 e início dos anos 90. O Plano Real é de 94, né? Bom, vamos continuar com esse assunto agora com a presença do advogado Francisco Antônio Fragata Júnior, especialista em direito das relações de consumo. Então, Francisco, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Os detalhes ainda não foram anunciados oficialmente, embora já se conheça boa parte deles. Primeiro é que só recebe quem tem ação na Justiça. E são pelo menos 1 milhão de ações que estavam hoje na Justiça reclamando as perdas desses planos, é isso? É mais ou menos isso, né? Boa noite a todos. Na verdade, tem um viés diferente. São dois tipos de ações, as ações coletivas e as ações individuais. Esse acordo foi feito com as ações coletivas. E ainda assim, pode não envolver todas as pessoas que estão nessas ações. As ações individuais terão que ser tratadas à parte. Provavelmente, os bancos estenderão esse acordo para as ações individuais para aqueles que aceitarem e resolverão imediatamente, né, a sua demanda, senão terão que brigar aí por algum tempo. Quer dizer que o acordo foi de quem tinha ação coletiva, que estava sendo representado nessa mediação que foi feita pela Advocacia Geral da União. Esses aí vão receber exatamente o que foi acordado. O senhor está dizendo que há uma possibilidade dos bancos ampliarem o acordo para os que têm ações individuais, mas eles podem dizer não também para esse acordo. Provavelmente, se não houver alguma coisa nesse ajuste no acordo, não tem como haver nenhuma disposição sobre isso, mas pode ter ajustado junto com a Advocacia, né, a Geral da União, que esses acordos devam ser estendidos, mas em princípio o banco não teria nenhum motivo para não fazê-lo, né, fica muito mais prático. Um acordo sempre é um bom resultado. Então, Francisco, eu me lembro do começo da negociação, os órgãos de defesa do consumidor estavam calculando em 30 bilhões as perdas dos consumidores, dos correntistas. Agora o acordo é de 10 bilhões. Tá. Tem uma frase na Justiça, antes um acordo ruim do que uma boa demanda, não é isso? Com certeza. Bom, eu não sei se os correntistas concordam, mas imagino que sim, houve um acordo. Esse valor, o senhor acha que atende ao tamanho das perdas? Porque há uma diferença gritante entre 30 e 10 bilhões. Verdade. A notícia que se tem ouvido por aí é que o acordo deve cobrir aproximadamente 50% do que é pleiteado pelos correntistas. Levando isso em consideração, vamos dizer que cada um abriu mão de metade. Uma ação que não estava decidida, eu acho que é um acordo razoável. Um acordo sempre dá aquela sensação de gosto amargo para quem assina, porque acha que perdeu alguma coisa. Mas isso vale para os dois, né? No final, a gente acaba Vale para os dois, porque os bancos estavam reclamando que o Estado deveria oferecer uma contrapartida para que eles arcassem com os custos desse ressarcimento. E a Procuradoria disse que não tem nenhum custo para o Estado. Porque a gente não pode esquecer que os bancos cumpriram a lei da época, né? Eles obedeceram o que tinha na lei. Se a lei era inconstitucional ou algo do gênero, né, provavelmente eles teriam direito de mover uma ação de regresso, ou seja, se voltar contra a União para repetir ou receber o que pagaram. Então eles abriram mão disso também e eu acho que ficou tudo bem. Agora, o fato de não incluir quem não tem ação judicial, porque uma prerrogativa é se não tem ação judicial não vai receber. Mas os bancos sabem quem tinha poupança naquela época, isso está tudo registrado. Claro. Não seria mais justo estender esse benefício a todos os CPFs que tinham uma conta bancária ali, que tinha uma poupança naquela época? Eu sou um deles, eu não movi ação. Então, eu acho que seria interessante, né? Mas não é algo que o banco está obrigado a fazer. Afinal de contas, essas pessoas nunca reclamaram. Em princípio, acharam que deram uma contribuição de alguma forma para a estabilização monetária, que não aconteceu, né? Ao abrir mão de algum estado. E a gente não pode esquecer também que os bancos arcaram com um pouco desse custo à época, porque os devedores também pagaram menos. Os índices de atualização que foram alterados para quem tinha poupança, por exemplo, também foi alterado para quem devia para o sistema financeiro de habitação. Então, o banco também teve uma contrapartida negativa naquela época. Por isso que o senhor disse que o acordo tem gosto amargo para ambos os lados, é isso? Para todo mundo, né? Mas o senhor acha que é amargo, na sua opinião de advogado, que acompanha esse assunto e esse setor muito, muito próximo? Veja, é muito difícil para um banco abrir mão de dinheiro, né? A qualquer pessoa, um banco especialmente que vive exatamente de intermediar, né, dinheiro, captação de recursos e empréstimos para terceiros. Então, eu não acho que eles gostaram muito da ideia, mas eu acho que não havia muita solução. O Poder Judiciário estava tendendo, né, a achar que os correntistas tinham razão, ele teria que achar uma solução. Essa solução foi maior, mais barata para o banco, com certeza, do que seria se ele perdesse todas as ações.
Mas poderia também ganhar alguma coisa, né? Algumas ações podiam ser procedentes. Havia milhões de ações, como foi bem lembrado, né? Dos quais algumas até eu acabei tomando parte de algum jeito. Bom, calcula-se 1 milhão de ações, que agora, evidentemente, deixam de existir porque houve um acordo. Se for homologado pelo Supremo Tribunal, precisa passar pelo Supremo. Qual é o impacto disso na Justiça? Levando-se em conta também que alguém pode começar a reclamar novamente agora, que em algum momento nós temos, a Justiça brasileira é pródiga em oferecer recursos de todo tipo. Aliás, parte da lentidão da Justiça, os especialistas dizem que decorre disso, né? Bom, a primeira parte da pergunta, tirar 1 milhão de ações hoje na Justiça brasileira, que está, eu vou usar uma expressão grosseira, está entupida de ações. Eu já ouvi essa expressão de um juiz, por isso que eu estou repetindo. Mas, enfim, isso é positivo, esse lado é bom. Chegasse um acordo razoável, porque as ações todas estão paralisadas por determinação do Supremo, então nada está andando. Né? Estão todas paradas, elas estão lá, contam o número, está lá no sistema, o sistema roda lá uma base de dados com 1 milhão de ações ativas que ao longo dos meses, porque isso não terminará imediatamente, tem que ser homologado uma por uma, né? Ao longo dos meses elas vão eliminar, vão acabar. Isso dá um ganho de passivo, né? no Poder Judiciário? Dá, mas não é um reflexo muito imediato, porque desse 1 milhão de ações, se 1.000 tem andamento por mês, é muito, porque estão todas paralisadas até a decisão, que está aí há algum tempo esperando chegar aqui a esse acordo. E se a gente correr o risco de mais gente entrar com recursos, questionando um ou outro ponto, ou correntista que, por exemplo, não entrou com uma ação lá, agora veio esse benefício para quem entrou com uma ação, dizendo, mas eu era um correntista também, fui prejudicado. Esse tipo de coisa tem chance de prosperar se o Supremo homologar um acordo como esse? É muito pouco provável, porque as ações já prescreveram nesta altura. Quem não entrou, não entra mais. Já houve prescrição. A prescrição já ocorreu faz de algum tempo já. Né? De todo modo, né, sempre pode ter alguém que entra, né? Direito de petição é sagrado e está garantido na Constituição. E um juiz que aceite também pode acontecer, porque nós temos milhares de juízes e as teses proliferam. E é isso também que dá essa grande insegurança jurídica, as inúmeras decisões contraditórias nas instâncias inferiores e que nós não conseguimos, infelizmente, ainda unificar. Pegando isso como exemplo, na sua opinião, hoje o consumidor, o senhor considera o consumidor assistido pela Justiça quando vai reclamar? Levando-se em conta que isso está há quantos anos já na Justiça, essas reclamações? Mais de 20 anos, 20 anos. Bom, essa é uma exceção no geral. Essas ações elas são do início do Código de Defesa do Consumidor, que é da década de 90, né? E é de regra, né? Eu acho que sim, eu acho que a maioria das vezes o Código de Defesa do Consumidor, a criação do Juizado de Pequenas Causas em 88, né? Isso ajudou muito, né, a que o consumidor tivesse os seus pleitos satisfeitos. E muita coisa hoje se resolve nas empresas, porque as empresas sabem que provavelmente, se isso for a juízo, lá as coisas serão diferentes. Então eu imagino que apenas a questão do dano moral é uma questão que ainda é pendente e complicada no direito brasileiro, o resto está bastante acomodado e bastante satisfatório aos consumidores. Mas os prazos para que haja uma sentença, uma decisão judicial de um reclamante que está apontando um equívoco contra ele pelo menos acredita dessa forma, o prazo é hoje de quanto tempo? Bom, varia de estado para estado. Eu trabalho em todos os estados brasileiros, então eu posso dizer isso com certeza. Tem estados do Nordeste que resolvem isso em segunda instância, numa ação civil. Porque tem as ações de pequenas causas que são mais rápidas, mais demoradas, que a gente chama de ações cíveis, né? E resolvem em menos de 6 meses na segunda instância, já aí em tempo igual em primeira. Então, em menos de um ano, já tendo satisfação. Uma nova legislação processual, que entrou em vigor ano passado, também permite que você mais rapidamente receba algumas coisas, né? Receba os valores antecipadamente, né? Em uma sentença de primeira instância, ajuda que você já possa cobrar antes que seja julgado, pelo menos fica depositado em juízo, o que obriga a outra parte, eventualmente, a tentar um acordo, porque o dinheiro já está indisponibilizado mesmo. Então, há uma tendência de celeridade. Temos que acreditar nisso, pelo menos, né? Eu acredito. Mas porque há estados que demoram quanto? O senhor disse um caso... Olha, eu vou dar um caso trabalhista que aconteceu recentemente ontem, eu soube disso, né? Uma audiência que começou agora e vai ter uma segunda audiência marcada para... Nós estamos em novembro, para outubro de 2018. Ainda não se fez nada no processo. Então, é a segunda audiência? A segunda audiência ainda, quer dizer, a primeira audiência, as pessoas, tem acordo? Não tem acordo. Então, logo, obrigado. Volta em outubro de 2018 para a gente ouvir as testemunhas e dar a sentença. Aí, para o empregado, isso é pior do que para um poupador. Seguramente. Certo. Aliás, esse é um tema interessante para você um dia abordar aqui. Eu fiquei assustado. Se isso é só audiência de instrução do processo? 2 anos para marcar. É difícil, né? Doutor, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Rapidamente, só me diga uma coisa. Vai ter privilégio no sentido não, alguém vai ter precedência para receber esse recurso?
pessoas com idade avançada? Possivelmente, né? Porque se manda o bom senso, é isso? Na verdade, a ideia deles é pagar rapidamente para convencer a aderir ao acordo, porque senão a pessoa pode ficar lá, não concordar com o acordo e receber mais muito lá para frente. Quanto mais rápido receber, melhor. Mas isso é uma cláusula que podia estar colocada no acordo, eu não sei dizer. Mas é uma preferência legal, né? Os mais idosos têm preferência no acompanhamento processual. O que também faz sentido, que é justo, né? Tá certo? Então, Francisco, obrigado pela gentileza aqui. Comparecer ao cenário econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.